Atenção! Vamos reprisar agora, a pedido de inúmeros ouvintes, a primeira parte do programa Luz na Penumbra, que foi ao ar na última quarta-feira. Obras Póstumas, apresentada por João Nogueira. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas. E nós estamos dando continuidade ao estudo e iniciando um novo capítulo. Aqui comigo, para nós conversarmos a respeito do livro Obras Póstumas, está minha esposa, Paloma Nogueira. Olá a todos. E vamos então à leitura inicial do capítulo que fala sobre, na verdade, é o estudo sobre a natureza do Cristo. Kardec abre um parágrafo, um capítulo, na verdade, dentro desse capítulo, um subtítulo que é Fontes das Provas sobre a Natureza do Cristo. E aí Kardec coloca da seguinte forma: a questão da natureza do Cristo foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo e pode-se dizer que ainda não se acha solucionada, pois que continua a ser objeto de discussão. Foi a divergência das opiniões sobre este ponto que deu origem à maioria das seitas que dividiram a Igreja há 18 séculos, sendo de notar-se que todos os chefes dessas seitas foram bispos ou membros titulados do clero. Eram, por conseguinte, homens esclarecidos, muitos deles escritores de talento, abalizados na ciência teológica, que não achavam concludentes as razões invocadas a favor do dogma da divindade do Cristo. Entretanto, como hoje, as opiniões se firmaram mais sobre abstrações do que sobre fatos. Sobretudo, o que se procurou foi saber o que o dogma continha de plausível ou de irracional, deixando-se, geralmente, de um lado e de outro, de assinalar os fatos capazes de lançar sobre a questão uma luz decisiva. Kardec inicia fazendo as ponderações de que muita coisa, a gente não tem assim uma bibliografia, algum livro, né, que possa falar de Jesus, homem, ser humano, que viveu aqui, encarnou aqui entre nós há 2000 anos. Kardec fala, principalmente, num ponto aqui crucial, que ainda hoje muitas pessoas se debatem, que é a divindade do Cristo. Na segunda-feira passada, no programa Debate na Rio, nós chegamos a conversar sobre isso, falando que muitas coisas foram adulteradas nas Escrituras. A Bíblia, em muitos pontos, não é como era o original, como os discípulos e os apóstolos escreveram. Ela foi alterada em alguns pontos por ignorância, em outros pontos, como dizia Orígenes,
por audácia perversa dos seus revisores. Nesse ponto da divindade do Cristo, há que se entender que Jesus, apesar de dizer eu e o Pai somos um, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai senão por mim, melhor dizendo, Jesus não estava se colocando como Deus. Ele estava dizendo que ele seria aquele que poderia traduzir o pensamento divino para nós, fazendo com que nós percebêssemos esse pensamento divino e pudéssemos, ao compreender os ensinamentos divinos, poder praticar em nossas vidas. Que esse é o objetivo central do Evangelho, é que nós possamos aplicar aquilo que nós aprendemos no seu Evangelho. Infelizmente, as pessoas se pegam em detalhes que não nos levam a lugar nenhum, somente a cisões, né, a divisões, e aí com isso fica uma discussão estéril, cada um querendo provar que a sua tese está correta, e o principal, que é a moral de Deus que o Cristo nos trouxe, nós deixamos de lado. Então nós precisamos retornar entendendo que Jesus, não importa se tem provas materiais ou não da existência de Jesus, mas o que importa são os ensinamentos dele, que estão aí e são absolutamente fantásticos, a ponto de Gandhi, Mahatma Gandhi, dizer que se todos os livros do mundo se perdessem e só restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Porque o Gandhi entendia que no Sermão do Monte estão as orientações mais fundamentais para a nossa vida. Ali no Sermão do Monte, principalmente segundo Mateus, Lucas também traz, mas o Lucas traz um trechinho muito pequeno, Mateus traz o Sermão do Monte mais ampliado, mais aprofundado. São 3 capítulos desses ensinamentos. E o que tem ali é moral. O que tem ali é única e exclusivamente a moral do Cristo. Então, hoje, nós vemos aí muita gente, inclusive politizando o Cristo, né? Muita gente se utiliza o Cristo para facilitar a entrada dessas pessoas na política, né? Neste ou naquele cargo político, o que é inadmissível, sinceramente. O Cristo não se presta a esse papel. O Cristo veio para libertar as consciências e não para que possamos nos utilizar dele para trampolim para qualquer que seja o objetivo. Mas infelizmente é aquela história. Nós, os seres humanos, ainda longe da perfeição, nós acabamos confundindo muitas coisas. A gente age conforme nossas conveniências, né, gente? De achar que usando o nome de Cristo podemos barganhar alguma coisa, né? A gente está se iludindo, pura ilusão. A gente está, na verdade, ao invés de evoluir, procurar evoluir, a gente está, parece que regredindo, né? Ou talvez como adiando, né, João? A gente sabe que não existe a retrogradação da evolução, ou seja, nós não retornamos na evolução, mas essa figura de parece que a gente está retornando, parece que a gente está desaprendendo. E isso é muito por conta da nossa ansiedade, né? Nós gostaríamos que a humanidade já estivesse em outro patamar, mas ainda não estamos. E isso não é aquele grupo ali ou aquele outro grupo acolá. Não, somos nós, todos nós. Verdade. Ainda estamos muito aquém, muito longe de realmente entendermos o Evangelho, entendermos a doutrina espírita e fazer com que isso se reflita dentro de nós. Com certeza. A gente precisa entender que o Evangelho é para nos ajudar a nos reformar. Enquanto isso não acontecer, nós estaremos com, mais uma vez, lembrando, discussões estéreis a propósito disso ou daquilo. A gente tem sempre um motivo. Mas vamos dar continuidade à leitura
Kardec então faz uma pergunta: mas onde encontrar esses fatos, se não nos atos e nas palavras de Jesus? Nada tendo ele escrito, seus únicos historiadores foram os apóstolos, que tão pouco escreveram coisa alguma quando Cristo ainda vivia. Nenhum historiador profano, seu contemporâneo, havendo falado a seu respeito, nenhum documento mais existe, além dos evangelhos, sobre a sua vida e a sua doutrina. Aí somente é que se há de procurar a chave do problema. Todos os escritos posteriores, sem exclusão dos de São Paulo, são apenas e não podem deixar de ser simples comentários ou apreciações, reflexos de opiniões pessoais, muitas vezes contraditórias, que em caso algum poderiam ter a autoridade da narrativa dos que receberam diretamente do mestre as instruções. Bom, aqui fazemos um parênteses, porque existe uma obra que não tem muito tempo, que veio a público, que é um historiador chamado Flávio Joséfo, e que escreveu a História dos Hebreus, um livro, a História dos Hebreus. A Assembleia de Deus, a sua editora, ela fez a edição desse livro, a publicação desse livro. Se vocês forem numa igreja, Assembleia de Deus, que tenha a livraria, a CPAD, que é a editora da Assembleia de Deus, tem lá esse livro. Flávio Joséfo é o autor, a História dos Hebreus. E tem um trechinho bem curto. O livro é bem grosso, bem volumoso, mas tem um trechinho bem curto que fala a respeito de Jesus. É bem curto mesmo. Só demonstra que realmente Jesus existiu entre nós. Ele não é uma ilusão, uma invenção da cabeça das pessoas. Tanto é que, como o Kardec está lembrando aqui, a narrativa dos discípulos e dos apóstolos, né, que foram os que vieram depois que Jesus desencarnou, eles têm muitos pontos em comum que se completam, alguns com uma visão diferente, mas o ensinamento é o mesmo. E quando você pega várias pessoas observando alguma coisa, por exemplo, se nós estivéssemos num determinado local, sei lá, umas 4 pessoas, para ser o número dos evangelistas, e nós 4 presenciássemos um acidente de trânsito. Cada um de nós ia narrar o acidente de trânsito, o que aconteceu, mas só que de uma forma diferente. E é isso que acontecia com os discípulos. É isso que acontece com cada um que narra alguma coisa que vivenciou. Kardec, inclusive, ele traz aqui que esses historiadores, eles só escreveram alguma coisa muito tempo depois que Jesus havia desencarnado. Pelo simples motivo que eles aguardavam a volta de Jesus naquela época. Porque Jesus diz: eu voltarei a vós e abertamente falarei a respeito do Pai. Mas Jesus estava se referindo à sua vinda como o Espírito de verdade para nos trazer a doutrina espírita. Bem, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando obras póstumas. E estou aqui na companhia da minha esposa, Paloma Nogueira, para falarmos a respeito desse capítulo que começamos hoje, que é o estudo sobre a natureza do Cristo. Estamos no subtítulo Fontes das Provas sobre a Natureza do Cristo, ou seja, de onde foram tiradas as evidências de que Jesus realmente esteve aqui entre nós. E vai continuar Kardec na sua explanação, dizendo que sobre esta questão, como sobre as de todos os dogmas em geral, o acordo entre os pais da Igreja e outros escritores sacros
não seria de invocar-se como argumento preponderante, nem como prova irrecusável a favor da opinião de uns e outros, uma vez que nenhum deles citou um só fato fora do Evangelho concernente a Jesus, que nenhum deles descobriu documentos novos que seus predecessores desconhecessem. O que Kardec está nos dizendo é que todos aqueles outros que vieram, pensadores, pais da igreja, etc. e tal, não escreveram nada de novo que pudesse trazer algum fato da existência de Jesus há 2000 anos. O que todos eles se apoiaram foi exatamente nos escritos dos discípulos e apóstolos, ou seja, todos aqueles livros que compõem o Novo Testamento, desde Mateus até o Apocalipse. Então, todos os escritores que vieram depois desse período de há 2000 anos, eles vieram exatamente estudando ou fazendo análise daquilo que eles receberam no Novo Testamento. Continua aqui Kardec. Os autores sacros nada mais conseguiram do que girar dentro do mesmo círculo, produzindo apreciações pessoais, deduzindo corolários acordemente com seus pontos de vista, como nós falamos do acidente lá, que cada um tinha um ponto de vista, tem um ponto de vista e vai falar exatamente de acordo com aquele ponto de vista. Continua Kardec, comentando sobre novas formas e com maior ou menor desenvolvimento as opiniões contrárias às suas, pertencendo ao mesmo partido, tiveram todos de escrever no mesmo sentido, se não nos mesmos termos, sob pena de serem declarados heréticos, como foram Orígenes e tantos outros. Naturalmente, a Igreja só incluiu no número dos seus pais os escritores ortodoxos, do seu ponto de vista. Somente exalçou, santificou e colecionou aqueles que lhes tomaram a defesa, ao passo que repudiou os outros e lhes destruiu quanto pôde os escritos. Nada, pois, de concludente exprime o acordo dos pais da Igreja, visto que formam uma unanimidade arranjada a dedo, mediante a eliminação dos elementos contrários. Se fizesse um confronto de tudo que foi escrito pró e contra, difícil se tornaria dizer para que lado se inclinaria a balança. Não é difícil de entender o que Kardec está dizendo, porque hoje mesmo nós temos aí, quando nós defendemos alguma coisa, nós vamos sempre achar que está certo aquele que o ponto de vista combina com o nosso. Nós não vamos dar razão àquele que o ponto de vista é contrário ao nosso, né? Então, a nossa tendência é de falar, olha só, tá vendo? Ainda mais nesse mundo de fake news que a gente está vivendo, né? Olha só, tá vendo? Eu não falei que isso é verdade? Aí a gente se apoia muitas vezes em algo falso, né? Essa chamada fake news. Notícia falsa, né? E para apoiar nosso pensamento. Olha, eu não falei que eu estava certo, porque a vaidade humana, ela faz isso com a gente. Nós vamos defender uma ideia porque nós temos vergonha de dizer que estávamos errados. Às vezes a gente sabe que está errado, mas a gente não admite. A gente não quer admitir. Admitir é como se fosse fraqueza. É um sinal de fraqueza para muitas pessoas. Não vou admitir. E usa essas fake news, que eu acho que algumas pessoas até sabem que são fake news, mas preferem se apegar a isso a admitir o erro, né? É muito complicado, Nesse nível evolutivo que a gente se encontra, a gente passa por essas turbulências ainda. Ainda é necessário que a gente passe, né, João? Uhum, é necessário, sim. Nada acontece por acaso. Nós não estamos passando por essa pandemia por acaso.
há uma necessidade de se reavaliar tudo o que nós estamos passando, todas as coisas que nós pensamos. Será que eu estou realmente com a razão? Será que eu estou defendendo um ponto realmente correto? Isto é verdade? E a gente vai se enganando, porque a nossa vaidade é muito grande. Então, voltamos a dizer, admitir o erro, voltar atrás e falar, poxa, eu estava errado, gente, desculpe. Eu acho tão digno isso, a pessoa que consegue chegar e falar, eu estava errado, desculpem. É muito digno. Para mim, a pessoa que faz isso cresce muito no meu conceito. Porque nós ainda estamos tateando no escuro. O que é verdade? Quem de nós pode dizer que conhece a verdade? Por mais que nós tenhamos aí nas mãos hoje, nós, os espíritas, essa expressão mais clara da verdade que tem hoje na face da Terra, que é a doutrina espírita, mas mesmo assim, quando nós vemos algumas pessoas desenvolvendo algum tema dentro da codificação, às vezes a gente ouve cada disparate, mas é aquela história, é a visão da pessoa. E aí, o que a gente faz? Vamos estudar mais, aprender mais, e aí podemos realmente ter um embasamento, mas não para dizer, eu sou mais inteligente, eu sei mais do que você. Não, mas para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando a gente amadurecer o suficiente para ter essa postura, ou seja, chamar alguém, olha, você falou isso, mas vamos ver por outro ângulo. Veja isso. Se a pessoa entender, e, poxa, não é que você tem razão, é verdade. Olha, acontece isso entre os meus irmãos de estudo doutrinário, que nós temos até grupos de estudo, pessoas muito inteligentes, muito esclarecidas na doutrina, e que às vezes tem um conceito equivocado, e a gente chama atenção, a gente fala, olha, isso aqui, você já levou em consideração isso, esse ponto aqui? Sim, não. Se nós tivermos a nossa vaidade exacerbada, não vamos admitir, não, isso aí é teu pensamento e tal, e não quero saber disso. Mas não, a gente discute sem a paixão que está destruindo muitas vezes as amizades, inclusive seio familiar, né? Mas vamos continuar aqui o texto. Kardec vai nos mostrar uma coisa muito interessante. Isto nada tira ao mérito pessoal dos sustentadores da ortodoxia, nem ao valor que demonstraram como escritores e homens conscienciosos, sendo advogados de uma mesma causa e defendendo-a com incontestável talento, haviam forçosamente de adotar as mesmas conclusões, claro. Longe de intentarmos apontá-los no que quer que fosse, apenas quisemos refutar o valor das consequências que se pretende tirar do acordo de suas opiniões. Todo mundo estava com o mesmo pensamento, então iam defender aquele ponto sem ninguém para contrariá-los. Então não tem mérito, né? Não é válido quando você, ao invés de debater as ideias e ser muitas vezes até contrário com aquilo que está sendo colocado, não, está todo mundo indo no mesmo caminho, com as mesmas ideias. Então não tem ideia a contrariar. É o que Kardec está colocando. Continua ele. No exame que vamos fazer da questão da divindade do Cristo, pondo de lado as sutilezas da escolástica que unicamente serviram para tudo embaralhar sem esclarecer coisa alguma, apoiar-nos-emos exclusivamente nos fatos que ressaltam do texto do Evangelho e que, examinados friamente, conscienciosamente e sem espírito de partido, superabundantemente facultam todos os meios
de convicção que se possam desejar. Ora, entre esses fatos, outros não há mais preponderantes nem mais concludentes do que as próprias palavras do Cristo, palavras que ninguém poderá refutar sem infirmar a veracidade dos apóstolos. Pode-se interpretar de diferentes maneiras uma parábola, uma alegoria, mas afirmações precisas, sem ambiguidades, repetidas 100 vezes, não poderiam ter duplo sentido. Ninguém pode pretender saber melhor do que Jesus o que ele quis dizer, como ninguém pode pretender estar mais bem informado do que ele sobre sua própria natureza. Desde que ele comenta suas palavras e as explica para evitar todo equívoco, é a ele que devemos recorrer, a menos lhe neguemos a superioridade que lhe é atribuída e nos sobreponhamos à sua própria inteligência. Se ele foi obscuro em certos pontos, pode usar de linguagem figurada, no que concerne à sua pessoa, não há equívoco possível. Antes de examinar as palavras, vejamos os atos. E com isso terminamos o programa de hoje. Esperamos nos reencontrar na próxima semana, se assim Deus permitir. Até lá. Até lá, meus amigos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes e amigas ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, que tem por objetivo dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje está no seu 13º capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita. Hoje nós vamos seguir, no item 4, nós estudamos na segunda-feira, os itens 1, 2 e 3, que tratavam do tema fazer o bem sem ostentação. E hoje nós vamos estudar na mesma linha, seguindo, fazendo uma sequência para que a gente entenda, nessa linha de fazer o bem sem ostentação, ele propõe que aquele que já consegue, está tentando fazer o bem sem ostentação, ele pode sim fazer o bem despreocupadamente, sem que os homens e a sociedade saibam ou tenham conhecimento disto, e ele então pode até fazer melhor. Ele pode buscar os infortúnios ocultos. Então, claro que a busca dos infortúnios ocultos é um degrau mais profundo, para dentro da ideia do conceito de caridade. E é também na linha de raciocínio de fazer o bem sem ostentação, Porque aquele que está preocupado em procurar infortúnios ocultos, com certeza ele não está pensando em falar, trombetear, divulgar esse bem que ele está buscando. Justamente os infortúnios são ocultos e ele está preocupado com o mal, a caridade que aquelas pessoas estão necessitando, que estão passando por dificuldades muito intensas. Ora, então, esse caminho é o caminho de quem quer fazer um treinamento, um exercício de aprender a fazer o bem sem ostentação. E lógico, fazer o bem, fazer a caridade, entendendo que esse é o nosso dever. Ele então busca esses infortúnios. E para realizar essa tarefa está aqui conosco o nosso querido Antônio de Pádua, para nos
trazer as suas reflexões, né, bastante pertinentes, né, os seus exemplos incrivelmente inteligentes que ele sempre nos traz e que nos faz refletir muito. E para nos dar o suporte técnico, temos o nosso querido Cláudio Almeida. Então, eu vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele comece a nos explicar, a refletir junto conosco sobre esse tema dos infortúnios. Olá, Antônio. Olá, Marta. Esse item aqui, os infortúnios ocultos, foi escrito, creio eu, por Allan Kardec, porque está antes daquelas mensagens, instruções dos espíritos. Tá? Logo depois do texto aqui, que ele comentou a passagem do Evangelho. Então, acredito que seja escrito por ele. É uma história que ele conta aqui sobre uma senhora e que nos traz exemplos maravilhosos. Então, só a leitura da história por si basta. Então, vamos ler aqui e, se houver necessidade de um comentário, fazer. Mas a história por si só já é suficiente. Ele diz o seguinte: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como de pessoas em seus leitos de dor sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham procurar ajuda. Isso é muito claro e qualquer um de nós observa quando há uma calamidade, tipo recentemente houve lá em Brumadinho, há uma mobilização completa para ajuda. Quando houve aquele tsunami lá na Ásia, da mesma forma, pessoas se mobilizam, se sensibilizam e vão ajudar. Mas quantos brumadinhos acontecem por dia aqui no Brasil e a gente não tem conhecimento? Quantos tsunamis acontecem por dia aqui com as pessoas mais carentes e nós não tomamos conhecimento? Ou o que é pior, às vezes tomamos conhecimento e nada fazemos para minorar um pouco essas coisas. É para isso que ele está nos chamando a atenção, nesse preâmbulo antes de começar a história. Então, há pessoas que se preocupam com esses pequenos infortúnios, esses pequenos tsunamis, esses pequenos brumadinhos. Quem é essa mulher de ar distinto, com um traje simples, ainda que bem cuidado, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra em uma casa de aparência miserável, onde, sem dúvida, é conhecida porque à porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada, lá mora uma mãe de família cercada de seus filhos pequenos. À sua chegada, a alegria aparece em suas faces emagrecidas. É ela que vai acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, suavizado por doces e consoladoras palavras, que fazem com que a sua ajuda seja aceita sem causar vergonha. Porque esses inafortunados são os mendigos de profissão. O pai está no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades. Então, esta senhora está indo acompanhada de uma jovem, pressupostamente sua filha, a uma casa pobre, levar ajuda a uma família que está lá numa situação difícil. Está lá a mãe tomando conta das crianças, enquanto o pai está hospitalizado. E isso já deve estar acontecendo há algum tempo, porque ela é recebida como uma pessoa conhecida e as pessoas não estão constrangidas por receberem aquela ajuda. Então já é um hábito. Graças à distinta mulher, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio nem a fome. Irão à escola bem agasalhadas. E o seio da mãe não irá secar para os filhos mais pequenos. Se entre elas uma ficar doente, nenhum cuidado material que seja preciso prestar-lhe irá repugná-la. Dali, ela seguirá para o hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à situação de sua família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que leva para os seus protegidos e sucessivamente visita. Não lhe pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua visita àquela família, pensa: comecei bem um dia. Então, bem, como Kardec está nos chamando a atenção, ela presta caridade para aquela família e para outras, mas em cada visita, ela não pergunta qual é a religião da pessoa. Porque a época de Kardec havia muito esse sectarismo religioso. Então, a igreja tal só ajudava os necessitados que professassem aquela religião. A igreja qual fazia o mesmo e não se comunicavam. Então, havia até certa exigência de o beneficiado comparecer a determinados cultos. Isso acontece ainda hoje em dia, mas é o exemplo que ele está dando aqui. Ela pratica a caridade a quem precisa, independentemente de sua crença em qualquer que seja o tipo de crença. Segue Kardec. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada revela, mas é um anjo consolador.
é à noite uma sinfonia de bênçãos, e à noite uma sinfonia de bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que usa um traje tão simples? Olha a sutileza do detalhe da prestação do serviço de caridade por essa mulher. Por que usa um traje tão simples? É que ela não quer, com seu luxo, agredir a miséria daquelas pessoas. Que trouxe a filha em sua companhia para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A menina também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: o que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se eu te entregar alguma coisa para que deis aos outros, qual será o teu mérito? Na verdade, eu é que farei a caridade e tu terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os doentes, tu me ajudas a tratar deles. Ora, cuidar de alguém é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e poderás confeccionar roupas para essas criancinhas dessa forma darás algo vindo de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã prepara sua filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? O que isso importa? Então vejam bem a sutileza do trabalho dela, a inteligência do trabalho dela. Vai com roupas adequadas a não ferir, a não agredir as pessoas com seu luxo. Vai prestar caridade, vai todo emperequetado, super perfumado, com tênis da moda. Gente, espera aí. Você não vai maltrapilho, mas você tem que ir com roupas simples para não chocar as pessoas, para não excitar a inveja delas. Tem que ter esse cuidado. E ela fez, mas pensando já na filha, leva a filha junto. Seria simples levar a filha entregar, olha, comprei isso aqui, você dá. Não, está dizendo para a filha, olha, você não tem o que dar de seu, você não tem dinheiro, mas você pode, prestar o serviço, ajudar ao cara que está doente. Vai lá ajudar o que está doente. Se não sabe ainda, aprenda a fazer algum trabalho manual e confeccione algo. Roupinha para as crianças. Uma mocinha, talvez jovem, já pode começar a aprender. Ou pega as roupas deles velhas, vai consertar, pregar uns botões onde caiu. Então ela está dizendo para a filha como tem que se fazer. Ela podia, como toda pessoa de bem, e não vale só para a caridade, vale para os pais que estão bem de vida e não deixam os filhos fazer absolutamente nada. Só estuda. O filho não precisa fazer nada. Em casa não ajuda a família em nada. Nada. Vai para a faculdade, se forma. Vai ser alguém que vai ser útil para o futuro? Vai depender só da sua própria capacidade. Se já for uma pessoa de boa índole, muito bem, mas se não for, que precisasse de uma ajuda do pai ou da mãe. Os filhos saem de casa e não sabem lavar uma louça, varrer uma casa, lavar um banheiro, não sabem nada. Não sabem lavar o carro do pai, não sabem nada. Tem que fazer alguma coisa. Tem que ir na rua fazer compra, tem que fazer um serviço. Não precisa nem fazer para um serviço seja remunerado monetariamente. Em casa, serviço de casa, não fazem nada. E isso não é só na questão de como ela ensinou a filha a praticar caridade, mas no dia a dia. É uma caridade, é o seu amor e envolvimento em relação aos seus filhos. É a caridade que você está fazendo para os seus filhos. Não é o que a gente vê aqui hoje em dia. Ele pergunta, ela é espírita? E daí? O que importa isso, saber o que ela é ou deixa de ser? Pode ser uma mulher ateia, e aí? Qual o problema? Pode ser materialista, e aí? Qual o problema? Não é isso que está em voga aqui. No seu meio, ela é a mulher do mundo, que a sua posição assim exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Ou seja, para as pessoas do seu mundo, as pessoas bem aquinhadas monetariamente como ela não fala nada, eles nem sabem que ela faz isso. Ela só quer a aprovação de Deus e da sua própria consciência. No entanto, certo dia, uma circunstância imprevista conduziu até sua casa uma das suas protegidas que lhe fora mostrar trabalhos manuais. Reconhecendo sua benfeitora, quis abençoá-la. Veja bem, uma daquelas mulheres a quem ela ajudava apareceu na casa dela para mostrar uns trabalhos manuais. E quis abençoar, uma forma de gratidão. Ela disse, silêncio, pede a dama, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Ou seja, pior, você
já me descobriu aqui, mas não precisa falar para ninguém. Não quer ser reconhecida, quer fazer o seu trabalho e passar essa mesma mensagem para sua filha. Essa história, não sei se é verdadeira, se isso existiu. Não sei se Kardec criou essa história, que não fala nada, né? Mas, de qualquer forma, é uma história que merece ser lida, relida, trelida várias vezes para que a gente possa descobrir em cada parágrafo o ensinamento para nós mesmos. Porque eu acho que ele foi muito feliz. Nós, espíritas, temos, vamos dizer assim, o rótulo no bom sentido, de sermos pessoas que praticamos a caridade, material principalmente. Todo centro espírita tem seu setor que ajuda as pessoas mais carentes. Isso é característica nossa e é muito louvável. Ajudam as pessoas em termos materiais, principalmente, eventualmente até uma ajuda moral, espiritual, mas principalmente aquela ajuda mais direta que é muito importante para aquelas pessoas. Mas nós, então, é que precisamos muito nos esforçar para tentar agir como esta dama. Para nós não sermos tentados pela nossa vaidade. Porque a vaidade, Marta, não é aquele prato de feijoada que oferecem a você e você fica tentado em comer. Não é aquela dona sexy que passa na sua frente, né, alguma coisa e tenta você. Não é isso, uma coisa gritante. A vaidade é uma coisa que chega em você subrepticiamente, sem você sentir. Não é uma tentação. Eu não acredito que a pessoa tenha a tentação de ser vaidosa. Não é. Isso está dentro de nós. E nós agimos vaidosamente sem mesmo perceber. Então, nós estamos fazendo uma distribuição no centro, ou em qualquer outro lugar, para alguém carente, temos que ter muito cuidado para a nossa vaidade não aflorar, porque ela vem. Ninguém venha me dizer que não sente. Sente. É natural do nosso estágio aqui ainda. Eu acho que quem diz que não sente, está dando prova de mais vaidade. Com certeza. Numa boa. E eu estou falando por mim, claro que eu sinto isso. E fico lutando, porque, calma, não pode ser assim. Tem que tentar baixar a bola. Porque não ajo como vaidoso, mas penso como vaidoso. Sim. Eu não vou agir. As pessoas não vão dizer, não, o Antônio é um cara simples, está aí no meio da turma, fazendo ali, ajudando. Bem, agora o que se passa na minha cabeça? Sou eu que sei. Então, é isso que eu tenho que combater. Porque se eu não combater o que passa na minha cabeça, no meu coração, não adianta. As atitudes não é um grande passo não praticar ostensivamente, mas o âmago, a fonte de tudo isso está lá dentro. Ele precisa ser combatido. E precisa de muita oração, como diz o Cristo, muito jejum, oração, para que a gente consiga controlar esse bichinho da vaidade que está dentro de nós. É muito complicado. Então, nós, espíritos, estamos sendo, aí entre aspas, tentados aí sempre que nós estamos envolvidos nessa prática da caridade. As pessoas que não praticam a caridade, não têm esse costume de ajudar A, B ou C, não correm o risco da vaidade nessa área. Pode ter vaidade em outros aspectos, mas nesse aspecto não tem. Elas não praticam isso. Mas se nós praticamos, temos então que usar essa prática para nos livrar da vaidade. Temos que olhar o necessitado no mesmo paralelo dos olhos. Nem mais em cima, nem mais embaixo. Nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Olhar no mesmo nível. São pessoas iguaizinhas a nós. Nós não podemos, em nenhum momento, nos sentirmos melhores. E nós temos essa tendência que é natural, gente. Isso não é uma coisa, um defeito específico de um ou dois, não. Faz parte ainda do nosso pacote. Eu falo, nós vamos ter que nos levar de tantas coisas antes ainda. Do orgulho, do egoísmo, da violência, de tudo isso aí. A vaidade vai ser o último.
Mas nós temos que começar a combatê-la agora, não é porque ela vai ser a última de que nós vamos nos livrar e vamos deixar de combatê-la. Temos que combater. E na hora que estiver praticando alguma dessas benesses materiais, faça realmente um juízo interno. Veja se não está passando por dentro de si esse tipo de comportamento. Se sentir, faça uma prece. Peça a Deus para permitir que você não sinta essas coisas. E aí é o caminho, são os primeiros passos que nós temos que dar para nos livrar desse bichinho que é muito complicado de ser extraído do nosso espírito, Marta. Até porque, né, Antônio, a gente, como a gente viu, né, no outro dia, a vaidade, ela quase sempre vem dissimulada, né? Então a gente pode até já começar a flagrar a vaidade dentro de nós, porque nós estamos com o propósito, estamos estudando e temos o propósito de realmente desconstruí-la dentro de nós. Mas que muitas vezes, sobretudo no início deste exercício moral, ela passa muitas vezes despercebida e você mesmo justifica dizendo, não, mas não é vaidade. Na realidade, o que eu queria era que realmente as pessoas, todos soubessem o quanto fulano necessita para que todos também ajudassem. Enfim, nós acabamos fazendo uma ginástica e encontramos saídas, né, que dissimulem a essa nossa vaidade que está ali enrustida. Então, nós temos que ter uma redobrada atenção, primeiro porque ela, de um modo geral, vem dissimulada. E também porque, se nós não nos lançarmos a combatê-la, com certeza nós não vamos atingir aquelas bem-aventuranças, né, todas elencadas, de humildade, por exemplo. Né? Como é que você pode pretender ser humilde, que é uma orientação de bem-aventurança, se você não quer se despojar daquela vaidade? Não, eu ajudo. Sim, então não diga. Né? Porque se é um dever natural, você não precisa dizer nada. Você faça, né? Porque é um dever, porque você sente o teu coração bater quando você está diante de alguém que necessita. E não porque você quer se mostrar de uma forma mais positiva, né? E mostrar geralmente aquilo que nós ainda não somos. Porque nós falamos de fazer caridade e tentamos fazer, sim, sobretudo o espírita, né? Até porque é uma das bandeiras da doutrina. Mas nós estamos longe de fazer, de fato, a verdadeira caridade. Então, se é um dever natural, né? Porque nós estamos seguindo as leis divinas e queremos segui-las da melhor maneira, nós, logicamente, precisamos nos trabalhar nesse sentido de despojarmos-nos da vaidade, né? Esse bichinho, como você disse, terrível, né? Porque ele vai roendo e você não percebe, né? Quando vê, você já tem uma situação, né, mais complicada. Então, que nós pensemos, né, bastante sobre isso e que, ao se deparar, né, ao constatar, ao fazer uma autoanálise e constatar que você, como todos os seres na Terra, ainda estão impregnados de vaidade, você está dando um primeiro caminho, um primeiro passo nesse grande caminho de reconstrução de uma personalidade, né, mais serena, mais humilde. Então, que a gente se trabalhe no autoconhecimento e nesse autoconhecimento, com certeza, nós vamos acabar, inevitavelmente, chegando nesse patamar de fazer a caridade sem nos preocuparmos se A, B ou C soube. Até mesmo, muitas vezes, aquele que foi o beneficiado. Né? Quando a gente realmente está se preocupando em se despojar dessa ideia, a gente muitas vezes faz sem que a pessoa saiba. Né? Ah, mas fulano nem soube que você fez tudo isso. O que importa? Né? Aí a gente responde como Kardec apresentou aqui a história. Né? Ela é espírita, o que importa? Né?
Ele nem sabe, né? Ele nem soube, nem vai saber que você fez o bem. O que importa, né? O que importa é, na realidade, você cumprir a lei divina, que é fazer o bem amando o próximo. Então, Antônio, eu acredito que essa lição é uma lição belíssima. Inclusive, ele dá, né, através da história, com a mãe e a filha, né, todos os detalhes de como a gente deve fazer essa caridade, além de não ser de forma ostensiva, né, é também o passo a passo de como você fazer de forma mais profundamente caridosa, né? E ensinar o teu filho, né, aquilo que você deseja para você e deseja para ele também. Bom, mas o nosso tempo por hoje acabou e nós vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz e muita luz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.